Olá, sejam muito bem-vindos, mais um vídeo do canal Leia Mais com Júlio. Hoje vamos falar sobre este livro aqui, O Avesso da Pele, de Jefferson Tenório, ganhador do Prêmio Jabuti 2021. Jefferson Tenório é um carioca radicado no Rio Grande do Sul, ele é professor aqui no nosso estado, escreveu esse livro maravilhoso, do qual nós vamos ocupar o nosso tempo hoje aqui no nosso vídeo. Mas primeiro vamos rodar a nossa abertura. Já nas primeiras páginas do livro nós deparamos com esse texto. Você sempre dizia que os negros tinham que lutar, pois o mundo branco havia nos tirado quase tudo e que pensar era o que nos restava. É necessário preservar o avesso, você me disse, preservar aquilo que ninguém vê, porque não demora muito e a cor da pele atravessa o nosso corpo e determina o nosso modo de estar no mundo. E por mais que sua vida seja medida pela cor, por mais que suas atitudes e modos de viver estejam sobre esse domínio, você, de alguma forma, tem que preservar algo que não se encaixa nisso, entende? Pois entre músculos, órgãos e veias existe um lugar só seu, isolado e único. E é nesse lugar que estão os afetos. E são esses afetos que nos mantêm vivos. O Avesso da Pele é contado, narrado pelo Pedro. Pedro é um estudante de arquitetura em Porto Alegre, ele é negro, filho de pais negros, cujo pai, o Henrique, é professor numa escola pública de Porto Alegre, uma escola falida, com todos os defeitos, as falhas, as deficiências da escola pública, mas era um homem que acreditava que os livros poderiam transformar a vida das pessoas. E a esposa do Henrique, a mãe do Pedro, uma mulher negra, a Marta, também foi criada, aliás, por uma família branca. E isso vai fazer alguma diferença na nossa história. O Pedro é o narrador, ele se dirige ao pai. Então é uma história baseada no racismo, é uma história que essa família vive no sul do país, com uma região, assim, notadamente das mais racistas que existe no Brasil. A história em Porto Alegre, aqui na minha Porto Alegre natal. Então uma narrativa leve, muito interessante. E o Pedro vai falar várias situações de racismo velado e até bem explícito. O Pedro, se dirigindo ao pai, ele sempre contava que a mãe, no caso a avó dele, sempre recomendava ao Henrique: meu filho, quando tu sair, cuidado, não usa roupas com capuz, não sai sem documentos, não caminha muito tempo atrás de uma pessoa branca, procura não frequentar lugares onde você é o único negro, presta atenção, cuidado com a polícia, sempre temendo, sabendo dos preconceitos, de como age a sociedade branca, como o racismo estrutural é aqui no Sul. Em uma outra situação, determinada vez, o Henrique tinha uma namorada branca e quando ele entrava numa loja, as pessoas ficavam desconfiadas dele, ficavam prestando atenção, os vendedores, os fiscais da loja. Quando eles viam que ele estava acompanhado por uma mulher branca, eles pensavam: um homem negro namorando uma mulher branca, então deve ser boa gente. Quando essa namorada apresentou o Henrique para a família dela, para a família branca, todos ficaram desconfiados. E aí vem esse negrão agora para a família, tal. Mas esses encontros, esses almoços, eles começaram a ficar mais frequentes e começaram as brincadeiras. Chamavam ele: aí negrão, negão, e o Henrique aceitava, não reclamava, porque aquele era um modo de aceitar. Afinal, ele ia entrar na família, ele passou a ser o negão da família. E o filho dele dizia assim: você virou cúmplice, você se calou, agora em prol de uma aceitação, você se calou contra essa violência. Por outro lado, a mãe do Henrique, quando soube e conheceu a namorada branca, ela pensou de uma forma diferente. Ela pensou que se eles viessem a ter um filho, e esse filho seria o neto dela, essa criança não seria tão negra, seria uma criança já mais clarinha, com um cabelo bom, como ela dizia, tá? E que possivelmente esse netinho dela, ele teria menos dificuldade que o seu filho, que os outros filhos, que as pessoas mais negras teriam, pelo fato de ter uma cor da pele mais clara.
Eu, desde a minha infância, na escola, na vila onde eu morava, nos times de futebol onde eu joguei, eu sempre tive colegas, sempre tive amigos negros. E eu sempre brincava, eu e os outros meninos brancos, sempre brincavam: negão, vem cá, negão, passa a bola, negão, chuta, negão, tá? E a gente achava que aquilo estava tudo bem. Os colegas negros, os amigos negros não reclamavam, a gente continuava fazendo aquilo ali, sabe? Só que assim, ó, depois eu descobri a palavra empatia, que significa o seguinte: significa se colocar no lugar do outro. Saber se isso que eu estou fazendo para alguém eu gostaria que fizessem comigo. Eles não se importavam, só o seguinte, né? Eu nunca perguntei, nunca me questionei se eu estava correto, se eles gostavam daquilo ali, gostavam de ser tratados daquela forma. A primeira vez que eu parei para pensar sobre racismo, sobre questionar, até então eu e vários dos meus colegas brancos achavam que isso era um mimimi, que era muita coisa, esse politicamente correto, o mundo está ficando sem graça. Eu sempre chamei meus amigos de negão, eles nunca se importaram, sempre me dei bem com todas as pessoas, independente da cor, mas a gente não sabia se eles estavam gostando, se eles gostavam ou não. A primeira vez que eu me deparei com isso foi quando eu estava na faculdade, e era a época que estava se discutindo a implantação das cotas para as pessoas negras na universidade pública. E uma colega negra, ela foi para frente da classe para debater, colocar sobre isso e colocar o que ela defendia. E eu conversei com ela depois. Eu disse que não achava aquilo necessário, né? Porque nós tínhamos vários colegas negros que não tinham até então entrado pelo sistema de cotas, porque ele não existia. Tá? Então que bastava se esforçar que negro ou branco iria conseguir. E ela, muito educadamente, agradeço muito a ela, sabe? Ela me orientou, me explicou, mostrou algumas razões, me indicou literatura. E a partir de então eu comecei a ler. Porque eu, assim como o personagem do livro, eu também acredito que os livros podem transformar a vida das pessoas. E eu comecei a ler Martin Luther King, Malcolm X, Obama, Mandela, Michelle Obama, eu li o Laurentino Gomes, Djamila Ribeiro, Silva de Almeida e agora Jefferson Tenório. E mudei bastante a minha opinião. Eu não me lembro, hoje eu penso as coisas com empatia. Antes de falar as coisas, fazer piadas, eu confesso que fiz muitas vezes, hoje não faço mais. Procuro orientar as pessoas que a gente deve se informar, ler, indico essas literaturas para que as pessoas tenham todas a mesma oportunidade. Eu, depois de ler o livro do Jefferson, eu pensei comigo, não havia me dado conta algum tempo atrás, de como eu sou privilegiado por ser um homem, pelo simples fato de ser um homem branco, por ter a pele branca. Nunca passei pelas situações descritas nesse livro que a gente não para nem para pensar. A gente acha que isso é normal, mas para quem sofre na pele, isso é muito triste, é muito ruim. Há pouco tempo aqui em Porto Alegre houve um caso que teve repercussão nacional. Um rapaz negro foi agredido num supermercado aqui em Porto Alegre e foi espancado até a morte. E eu discutindo esse assunto, esse caso com algumas pessoas, eu ouvi de alguém dizer assim, ó: mas isso ele tinha ficha policial. Em primeiro lugar, as pessoas que o agrediram não sabiam se ele tinha ficha policial. Eu não sei se isso é verdade também. Mas, e mesmo que tivesse, não era motivo para fazer isso. Não está escrito na testa de ninguém o que a pessoa é ou o que não é. Foi sim uma agressão em função da cor da pele. Uma outra pessoa com quem eu discuti a mesma coisa, eu disse para ele, argumentei para ele, que se uma pessoa, um homem branco, tivesse tido, sei lá que atitude ele teve no supermercado, jamais eles iam talvez chamar a polícia, me colocar para fora do supermercado, mas jamais iam me espancar até a morte. E essa pessoa não concordou comigo. Ele disse que não, que foi um erro de procedimento, que não bateram nele por ser negro. Então esse negacionismo é que atrapalha, é que as pessoas não debatem, não aceitam, tá? E esse livro, ele vem para incomodar realmente as pessoas.
para informar, para saber. Ele é um soco no estômago de quem nega. E é uma, assim, ó, é uma narrativa gostosa, é uma coisa muito interessante de ler, é uma narrativa leve. A gente tem a impressão que está sentado numa mesa tomando um chopp e o Pedro está nos contando essa história. É uma história leve, onde a gente se vê em diversas situações. É um livro que eu recomendo demais. Leiam para poder vocês terem elementos para debater o racismo. Nós temos que combater isso. Tá? Eu recentemente assisti um filme, essa semana agora ainda, e aprendi uma frase do Saint-Exupéry que diz o seguinte: a perfeição não se atinge quando não se tem mais nada a acrescentar a algo que já está feito. E ele diz que não é assim. A perfeição se atinge quando não há nada a retirar daquilo que está feito. Nesse aspecto, Jefferson Tenório, o teu livro é perfeito. Não há nada a retirar. Tudo que é necessário para se entender, para combater o racismo, está escrito nesse livro. Parabéns, eu recomendo para todo mundo. Eu vou deixar a descrição do link, na descrição aqui, o link como vocês adquirirem o livro. E por favor, comentem comigo, me indiquem outras obras. Eu quero continuar lendo, aprendendo, para que eu possa transmitir para outras pessoas. Tá? Um abraço para todos e se você gostou do vídeo, deixa o teu like, se inscreve no canal. Em breve vamos ter novos vídeos e vamos lá. Somos todos irmãos. Ok? Valeu, muito obrigado.